o Antônio Carlos Guarini é um especialista neste assunto. Como vai? Tudo bem? Bom dia, obrigada por ter vindo. A sua memória vai bem? Bem. Com certeza vai muito bem. Com todos esses joguinhos aqui, você dá palestras. Você ensina a gente a usar bem a memória? Eu desenvolvi uma metodologia e criamos uma rede de escolas por todo o Brasil focada na ginástica para o cérebro. Olha, e a gente deve começar com isso com que idade? Olha, na verdade assim, desde os 4, 5 anos, porque hoje os estudos da neurociência já provaram que é possível o desenvolvimento da inteligência, né? Então, antigamente se acreditava que a gente nascia e que todas as nossas habilidades e inteligências eram fruto só de uma questão genética. Isso. Hoje, a gente sabe que mais ou menos estímulo. 50% genético e 50% experiências vividas e estímulo. Então, as crianças e os jovens, eles vão para a nossa escola com o objetivo de desenvolver habilidades e inteligências. E quando a gente... E a melhor idade, A melhor idade... qualidade de vida. Qualidade de vida. E quando a gente, assim, esquece de uma coisa... Mas tenta lembrar. Foi lá na cozinha para pegar não sei o quê, esqueceu no meio do caminho. É preocupante isso? Não, na maioria das vezes não. Essas falhas de memória, esses brancos de memória, normalmente estão ligados ao nosso estresse, né? Então isso, se você tiver esse tipo de coisa, não fica preocupado, porque deve ser só uma questão realmente de estresse, muito trabalho, muita preocupação, Sei. mas não é nada mental, não. Você sabe, Antônio Carlos, que nunca se falou tanto de Alzheimer como está se falando. E que bom que está se falando, né? Que bom. Que bom. Que aí a gente busca, se informa e tudo mais. E um dos sinais é esse, né? Começa essa perda de memória. É um dos sinais, mas a maioria das vezes não é. Agora, a gente sabe que não há cura ainda para isso, Sim, infelizmente. sim. Mas a gente pode fazer uma prevenção. E pode retardar, então. Justamente, retardar. Então, como é que a gente faz isso? Exercitando Estimulando. o cérebro, né? O que você trouxe pra gente aqui? Mostra pra nós, por favor. A gente trabalha com algumas coisas lá na nossa E metodologia. você vai me ensinar, a gente vai brincar aqui? Sim, vou te mostrar algumas coisas. Vamos lá. Porque a base da ginástica para o cérebro é você tirar o cérebro da zona de conforto. Essa é a base. Acordá-lo. Acordá-lo. Para isso você precisa de novidade, variedade e desafio constante, né? Então você precisa fazer coisas novas que você nunca fez, coisas variadas, não adianta ser sempre novidade, mas focada, por exemplo, na parte de linguagem. Você tem que trabalhar várias partes. Eu tenho o hábito da leitura, a leitura é bom, todo Sempre mundo ler uma sabe. coisa nova, Ok. porém não tem variedade, porque sempre leitura está estimulando sempre a mesma área do cérebro. Palavra Então, cruzada também é bom? também é bom, mas se você só faz palavra cruzada, você não atinge o outro objetivo, que é a variedade. Você tem que variar. Então sempre tem que ter um brinquedinho novo? Sempre tem que ter um brinquedinho novo. E não só brinquedinho, né? Como viajar, como namorar, como passear, com um monte de coisa, né? Muito bem. Vamos começar por qual aqui? Olha, vamos começar por esse aqui. Tá, vamos colocar esse então aqui, pra cá, pra gente destacar esse que você... Esse aqui é o primeiro instrumento de cálculo criado pelo homem. Se chama ábaco. Ah, esse que os japoneses dão show? Esse que os japoneses dão show, né? Inclusive, o governo japonês tem um programa de reinserção do ábaco na terceira idade, Isso. mas é um programa médico, porque os japoneses, com o advento da tecnologia, logicamente passaram a utilizar muito menos esse instrumento. E o que aconteceu? Os idosos começaram a ter problemas mentais, demência, Alzheimer, Parkinson, esse tipo de coisa, numa idade muito menor e numa incidência muito maior. Então comprovou-se que isso realmente é muito bom. Comprovou-se que isso aqui é realmente uma excelente ferramenta para exercitar o cérebro. Como é que a gente E aprende? hoje é um programa médico dentro do Japão, né? Como que a gente aprende? Você pode zerar o ábaco. Eu tenho um ábaco grande ali. Ai, eu mostro outros jogos e eles me trazem o grande. Traz o grandão aí de a lá. gente Deixa mostra, esse aqui. porque Vamos, explicar esse no aqui. pequenininho é O difícil. que é isso aqui? Isso aqui é chamado uma torre de Hanoi. O conceito disso é trabalhar o exercício, o lado esquerdo do cérebro, o lado lógico, né? Então, o objetivo desse jogo aqui, a gente tem inúmeros jogos lá no Supera, mais de 50 jogos, alguns coletivos, alguns individuais. O objetivo desse aqui é você passar toda essa coluna aqui, esses discos, ou para esse pino aqui, para um pino lateral. Só isso? Calma, mas você não pode transferir mais do que um disco por vez e nunca um disco menor pode estar embaixo de um disco maior. Entendeu a regra? Ai, agora complicou. Então você tem que fazer isso aqui, tem que passar um por um até que você consiga transferir todos os discos. Sim, mas se eu não posso colocar, vou começar por onde? Mas pode, vou te ensinar o primeiro passo. Fiz aqui, isso já não posso fazer. Coloca lá. Vem pra cá, já passei 2 discos. Vamos passar mais um.
Eu passo esse. Não vai dar. Aí não pode. Não pode, né? Mas pode aqui. Pode aqui. Não. Esse pode aqui. Ui. Esse pode aqui. Esse Conseguiu? pode aqui e esse... Ah, não, mas daí eu vou voltar ao que eu tava. Eu vou voltar aqui? Agora você já passou 3. Já passei 3. Faltam 2. Agora, Tira mais um. tiro mais um. Tira pra mais cá. E agora você tem que levar todos esses para lá. Eu não posso botar isso aqui. Ah, não dá. Não pode. Agora eu levo todos esses pra cá. É, realmente. Não, essa regra já não pode. Um disco maior em cima do menor. Não pode também. E aí, durante Tem que pensar. essa É que eu não solução, tô você tem que parando aqui pra pensar. pensar também. Tem que Você pensar. tem que pensar. E você vai disciplinando seu pensamento. Por exemplo, Põe ali. Põe aqui. E esse vai pra cá. vai para lá. Agora já acertei. Já comecei a acertar. Começou a pegar. Não, para cá. Aqui. E esse Pra lá. cá. Agora Agora aquele pra lá. esse pra cá. Só falta Só falta um disco. Logicamente que ao longo do treinamento a gente vai aumentando a quantidade de discos. Eu comecei com o mínimo aqui hoje. Isso é para iniciante mesmo. Vai, agora eu tenho que... Tira esse aqui, Tiro esse. que é o último disco que você Ponho tinha como aqui. proposta para tirar. E agora o nosso trabalho é carregar todos esses discos. Agora eu posso pra cá. carregar todo para cá. De uma vez não, seguindo a mesma regra. Sim, eu não posso colocar. E não vai dar. Não vai dar. Eu não posso colocar o maior O que em cima do acontece com o menor. cérebro, que é importante a gente dizer, que o cérebro ele é muito inteligente e preguiçoso ao mesmo tempo. Ah, se é preguiçoso. É, isso é a verdade. Se alguém me traz pronto, é muito melhor. Para que eu vou pensar? E aí que a gente começa a perder essa função do Exatamente, cérebro. porque o cérebro ele fica no piloto automático. Isso. Então, diante de qualquer situação, a primeira coisa que o cérebro faz é o seguinte: já conheço, já vivi essa experiência. Se acontece de já ter isso arquivado, ele vai no piloto automático. Muito bem. Então, você vem por trabalho. Você às vezes chega aqui você na já televisão sabe. nem sabe como chegou. Realmente. Porque vem sempre pelo mesmo trajeto, vem no piloto automático. Então, uma das coisas que a gente recomenda e que você pode fazer no dia a dia é sair da rotina. Vem para o trabalho por um caminho diferente, escova os dentes com a mão esquerda, se alimenta com a mão esquerda, toma banho com a luz apagada, procura as coisas no escuro. Olha, tomar banho com a luz apagada, bacana isso. Completamente diferente. Toda vez que você faz essas coisas no cotidiano, e são pequenas coisas, você está saindo da sua zona de conforto e está estimulando o quê? Novas conexões neuronais. Então, as suas células nervosas vão estabelecendo novos caminhos. E com isso, você aumenta a sua reserva cognitiva, aumenta a sua... Quando você fala de mudar de caminho para ir para o trabalho, até por questões de segurança, sabia? Também. O pessoal também fala, né? Quem lida Também. com segurança, mude o seu itinerário. Sim. Por favor, professor, monta Vamos pra lá. gente agora, vai lá. Então, você vai ter Faz vários você. passos aqui, né? Estava aqui, é Isso. isso? Isso. Vamos lá, vários passos aqui. Vamos lá, você veio para cá. Posso carregar para lá? Não posso. Não, não pode. Não posso. Então, veja bem, aqui. Passei para cá. Para cá, para cá. Consegui carregar isso para liberou. cá. Sim, mas e agora? Calma, que agora está ficando mais fácil, né? Aqui. 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 Carreguei mais um. Mais um. Só falta Ó, tá a vendo? última dupla. É só pensar, né? Maravilha. Muito bem. Esse você já demonstrou. Agora, vamos lá. Outro. Outro. Bom, Qual? esse aqui... O que é isso? Como chama Eu estou isso? exemplificando para você aqui alguns desafios individuais. Né? Certo. A gente tem muitos jogos coletivos. Esse aqui é um desafio interessante também. Às vezes a pessoa olha assim e fala, poxa, mas isso é só um desafio e uma vez resolvido acabou o problema. Não é. Porque além de exercitar o cérebro na busca por solução, você está desenvolvendo raciocínio lógico, estratégias de abordagem. Porque você tem que ir disciplinando o seu cérebro e o seu raciocínio a eliminar possibilidades. Certo. Tá? Então aqui, por exemplo, Por favor, o desafio já pediu uma aqui- aguinha pra gente? Tá bom. Porque é incrível, gente, mas esse ar seco a gente sente de uma forma tão intensa e o ar-condicionado e tudo mais, a gente precisa ficar se hidratando o tempo inteiro. O desafio O que aqui, você fez? Peraí. o desafio aqui é tirar essa argola sem destruir o jogo. Você tem que tirar. Ela não vai passar por aqui. Ela não passa. Não passa? Mas tem um caminho que ela consegue fazer e consegue sair. Você vai tirar essa argola.
E aí você começa a trabalhar e eliminar possibilidades. O bacana Você sabe. Me ensine, por favor. É que aqui a gente também não tá com muito tempo, porque tem tanta coisa que a gente quer mostrar e televisão também é muito corrido, né? Falando um pouco mais sobre a questão do Alzheimer, né? Teve um estudo do neurocientista americano, ele fez uma análise num convento, onde as freiras eram muito longevas, 90, 100 anos. E depois que essas freiras morriam, ele fazia uma análise da anatomia do cérebro, dissecava o cérebro e tal. Ele notou... Isso é sério? Sério. É sério, um estudo sério. Um estudo americano, publicado e tal. Ele notou que o cérebro de todas as freiras apresentava a mesma característica física. Ele escurece um pouco com os anos, ele fica um pouco mais cristalizado, as células vão uma espécie de cristalização. Então a aparência física era igual, tanto das freiras que desenvolviam Alzheimer, quanto das que não desenvolviam. E ele foi pesquisar por quê, o que acontecia. E ele foi pesquisar o hábito de vida dessas freiras. E descobriu o seguinte, as freiras com uma vida intelectual ativa, cozinhavam, costuravam, passeavam, liam, desenvolviam muito menos Alzheimer, numa porcentagem muito menor, do que aquele grupo das freiras mais calmas, mais tranquilas, com poucas atividades. Esse estudo mostrou que a ginástica cerebral realmente é muito eficiente para se prevenir o Alzheimer. Olha que fantástico isso, que estudo interessante. Bom, como a minha cabeça aqui não está funcionando, e eu sou péssima para essas coisas também, viu? Eu vou começar. Você dá aula disso? A gente tem aula disso? Tem aula, então você pratica essa... vamos para aula, meninos? Vamos? Uma vez por semana, durante 2 horas. Ótimo. Não tem ideia. Não tem, vamos lá. Eu vou te mostrar porque realmente não é fácil, Não é fácil? Presta atenção aí, galera. Olha aqui. Bem, depois que você vai desenvolvendo as possibilidades, a gente faz o seguinte. Primeiro vamos passar esse disco para cá. Já eliminei metade do problema, né? Já. O disco já está resolvido. Agora tem essa pecinha aqui. Você passa aqui e aí saiu. Brincadeira. E você sabia que era assim? Ele sabia, viu? Ele já viu isso em algum lugar. E para colocar é o caminho inverso, né? A gente faz isso aqui. Eu dei um nó aqui. É só pensar um pouquinho. Pronto. Deu um nó aqui, pronto. Cadê? Agora eu dei um nó. Agora aqui. você deu um nó ali, mas tudo bem. Aqui, pronto. Ali. Resolvido o problema. E voltou. Está resolvido o problema. Como chama esse? Isso aqui é a torre vertical. É um Torre desafio. vertical. Uma coisa que a gente trabalha muito lá é o Tangram. Deixa eu ir colocando esse aqui. Esse Tangram, ele desenvolve muito a inteligência espacial, né? Então isso é muito importante, muito praticado também pelos orientais. Então são 7 pecinhas e você consegue com essas 7 peças formar infinitas figuras, né? E na medida que a gente vai avançando no curso, as figuras vão ficando mais complexas e você vai desenvolvendo essa habilidade. Então, primeiro desafio para você, formar um quadrado com 2 peças.